Salve, salve galera! E aí, para quem por acaso já estiver conosco aqui no canal, boa tarde. Para quem for nos assistir depois aqui na roxinha ou depois lá na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, qualquer lugar está valendo, pois o importante é você estar confortável assistindo mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que a gente pinça algum destaque do que está rolando na cena do RPG nacional, para trazer aqui para a gente bater papo, trocar ideia, conversar e tentar extrair o máximo possível de informação sobre esse tema, tendo o Lucas Malk como o apresentador. Lucas, mande bala. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. Hoje eu não estou em casa, hoje eu não estou na casa da Stephanie, hoje eu estou aqui na casa de um dos integrantes do projeto, e depois da live a gente vai ter reunião e testar os jogos, né, o nosso próximo evento. Então, dá aqui uma boa tarde para a galera, Marco. Boa tarde, olá, tudo bem? E a gente hoje estamos com dois convidados aqui que eu conheci eles durante o DOF, né? O jogo eu já tinha conhecido já ano passado, já na outra parte de protótipos, e dessa vez estava lá mais uma vez. Foi uma das mesas mais jogadas ali, que o pessoal não conseguia parar. Teve gente até perdendo a voz, que no caso, sim, eu estou falando do próprio narrador, que é o Renato Alves Dex. Dá uma boa tarde para a galera, Renato. Tudo bom, gente? É prazer aí estar junto com vocês nesse giro da semana. Sou o autor do Fábulas e Goblins, né? E o dono da Tenda do Goblin também. A gente está com esse projeto aí. Estamos frequentando bastante eventos presenciais de RPG, estamos levando a palavra do Fábulas para as pessoas e tem sido bastante divertido. Cara, já narrei para todas as pessoas que você pode imaginar, assim, é cansativo, cara. Narrar assim, imagina narrar 20 mesas em 2 dias, é tipo, cara, coisa de doido, isso não existe, sabe? Mas é isso, tamo aí, vamos falar mais do Fábulas e das coisas todas que estão rolando. Beleza, e também nós estamos com o Luiz Sola. Que o Luiz Sola, ele estava lá também jogando, não só no Fábulas e Goblins e outras mesas também, que ele estava botando aqui para a galera. Inclusive, ele está até com um livro aí antes de todo mundo. E aí, dá uma boa tarde aí, Luiz, para a galera. Boa tarde, galera. Não, o livro ainda vai demorar para sair, pô. Eu não sou uma máquina que nem o Renato, não. E Fábulos, assim, acho que vai ser algo para ser estudado aí no cenário de RPG. É um jogo bem completo que, cara, diferente de outros jogos aí de magos aí que vivem em costas, esse nosso, a matemática tá afiada, tá bem balanceado. Tá bom esse jogo, viu? Beleza. Então, explicando aqui para a galera como que é feita a live para quem não viu, nunca viu a primeira vez. A gente vai estar mostrando aqui como que é o financiamento pelo Catarse. Vamos fazer algumas perguntas em cima. Depois a gente vai para a parte da rádio RPG Pará, onde a gente pede para cada um falar uma música que remete ao jogo ou lendo o jogo de alguma maneira. Depois a gente vai para o ranking da semana, falando dos financiamentos que estão no topo da faixa de valores e apoiadores. E a gente vai para a consideração final, aquele momento que esqueceu de falar alguma coisa e também falar nossas redes sociais, o que rolou na semana, o que pode rolar nas próximas. E é isso aí. Hagabashi, com você. Então bora, partiu aí comentar um pouco sobre Fábulas e Goblins. Antes de mais nada, agradeço ao Luiz e ao Renato por estarem aqui conosco. É sempre bom ter a galera que faz acontecer aqui no Brasil
de RPG, porque se tem uma coisa que eu acho legal nessa fase do RPG nacional é que a produção nacional tá em alta, tá muita gente produzindo, muita gente criando, e eu ouso dizer que mesmo com a ausência de D&D na nossa língua, posso dizer que eu não farei e não sentirei falta. Não estou dizendo que ela não é importante, ela é, afinal de contas é a ponta de lança de tudo que tem de RPG no mundo, mas sinceramente com toda a produção que a gente está aqui, logo logo a galera vai perceber que não faz falta. E aí, vamos olhar para Fábulas e Goblins. Vou puxar aqui um pouco, vocês estão vendo que a gente já está aqui na página da campanha, já é uma campanha que já está com 24% da sua meta base, que é 42 mil. Daqui a pouco os meninos vão explicar por que desse valor de meta base, que a gente costumeiramente avalia como ali um pouco para alto, mas eles vão aqui explicar o porquê. Mas já está com 24% e a campanha ainda tem 32 dias pela frente. A gente fica aqui na torcida para que a campanha seja bem sucedida. E vamos aqui a rápida sinopse do que é Fábulas e Goblins. Embarque em aventuras incríveis em um RPG de mesa sobre um mundo repleto de goblins, onde a magia foi banida por um feitiço global e humanos não existem. Aqui, ao invés de elfos, orques e anões, você controlará goblins, armadons e razalãs e diversas espécies únicas, empunhando os lendários grimos do poder. Prepare-se para uma saga épica de mistérios e aventuras desbravando os perigos dos ermos do véu, em um mundo fascinante e pura fantasia. Sendo assim, começo perguntando para o Renato. Renato, como assim não tem elfo? Como assim não tem orc? Como assim não tem humano? Como assim não tem humano, cara? Explica aí pra gente, como é que é esse cenário de jogo? Cara, eu adoro fantasia medieval, fantasia mágica. E basicamente, assim, quando eu comecei o Fábulas, a sensação que eu tinha é que tudo que a gente joga tem humanos, tem elfos, anões, tudo é baseado nessa mitologia poderosíssima que o Tolkien reuniu, compactou várias lendas urbanas aí, globalizadas de vários locais diferentes do mundo. E o que a gente conhece como RPG hoje é essa compactação aí de conceitos, de espécies e de monstros, que são muito populares a partir do universo do Tolkien e no D&D e em outras obras também. E aí eu falei assim, gente, por que não fazer uma coisa diferente? Vamos... eu já sou humano, eu já vivo a minha vida como humano, minha vida já é meu próprio RPG, eu quero estar fora disso, eu quero saber de outras espécies, eu quero entender perspectivas de mundo sobre biologias diferentes. Então, no Fábulas e Goblins, a gente tem diversas espécies iniciais, são 8 espécies, 6 jogáveis, 2 não jogáveis. E essas espécies, elas têm diversas histórias entre si, elas têm diversos conflitos entre si. Então, assim, quando você vai explicar, é muito louco isso, porque como você explica um humano, entendeu? Humano, tipo, é até esquisito você explicar um humano. Tipo, humano é você, sabe? Você sabe que é humano, eu não preciso te explicar. Mas quando eu tô fazendo um livro que tem humanos como uma espécie, eu sou obrigado a explicar os humanos. Eu preciso falar coisas que são redundantes pra gente, mas que se encaixam ali no universo de fantasia. No Fábula você não tem a gente não tem essa necessidade, mas a gente tem uma necessidade de explicar os goblins em si, porque toda vez que as pessoas pensam em goblins, inclusive eu tava até comentando no Instagram hoje que assim, a galera pensa instantaneamente, o top 1 comentário do Fábulas é o Goblin Slayer, né? É muito comum a pessoa Goblin Slayer, vou jogar pra matar Goblin, não sei o quê. Porque o Goblin do Fábulas, ele é diferente do Goblin Slayer, que é aquele bicho que mora em cavernas e se aglutinam ali, tem suas próprias comunidades. Os Goblins do Fábulas são muito parecidos com os humanos. Eles são, inclusive, equivalentes. A gente faz essa equivalência aos humanos, porque eles são em toda parte. Então eles são bastante numerosos, eles são bastante equilibrados, eles não são super bons em coisas, também não são super ruins, eles estão ali meio que na média. Então é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi sua pergunta sobre espécies. São novas espécies, basicamente. Sim. Então deixa eu me virar agora pro Luiz. Luiz, agora eu vou te jogar aqui no fogo, tá? Tu te importa de eu te jogar no fogo?
Hein? Não, bora Não? lá. Então, olha só. Pelo que eu Bora vi lá. aqui na página, são essas as raças jogáveis. Qual delas tu preferes? Boa pergunta essa. Cara, é porque assim, o meu personagem favorito, dos personagens que o Renato já tem e tal, é um usuário de Cthulhu que é um Goblin. Mas eu preciso dizer, Valdares são os favoritos. As Qual carapaças. deles são? Qual deles são? Vai, o último. É o último da lista, Valdar. Ah, pode crer, pode crer. Explica Cara, aí. basicamente é um povo caramujo, velho. Um povo caramujo do mar, na verdade. Um povo caramujo aquático. Onde você pode usar suas carapaças como mochila. Onde você carrega. É um povo famoso pela viagem. Tem essa personagem, a Valdares, que tá aí. Ela tem o grimo de... Ai, me fugiu o nome agora. É muito grimo pra decorar os nomes. Eu tô com medo de falar errado, que é... Essa daí é Magni. Magni. Eu tava com. Eu ia soar a máquina. Não tem jeito. Mas que ela é basicamente uma consultora de. Tipo, uma artífice de outros RPGs, entendeu? E, cara, eu não sei assim, mas eu gosto um pouco de cada. Cada um tem algo que eu gosto. Os Metaloids, que ainda na mesma linha, os que estão na outra ponta, eles vivem em umas florestas de cogumelo. Eles são seres de. Metal Belodão, o de baixo. Ah, o daqui. Perfeito, perfeito. Isso, a mesma linha do outro ponto. Eles são... Assim, eles vivem em florestas de cogumelos, entendeu? Pensa um ambiente iluminado por rochas luminosas e... Cara, assim, eu não sei porquê, cogumelo pra mim é sinônimo de fantasia. Sim. No D&D eu adorava jogar de druida lá dos esporos, eu adoro cogumelo. Então... Acho que esses dois, pra mim, não tem outros, assim. Mas, cara, cada um... Eu acho que tem pelo menos uma espécie pra cada um. Muito bom, muito bom. Lucas! Cara, olha, até inclusive o personagem que das raças do que eu mais gostei também foi foi o aquático, né? Que eles usam carapaça de mochila. Foi o que mais me chamou a atenção. Inclusive, o dos dragões, o do que tá do lado, uma coisa que eu não entendi, mas não é a minha pergunta original, mas já vou até perguntar como foi falado dos povos. Eles voam de fato, eles não voam? Essa parte eu não tinha entendido quando eu fui ler sobre eles. Essa acho que é a segunda pergunta mais comum depois do Goblin Slayer é essa daí. Cara, nenhuma das espécies voa. Então os Razalans, eles flutuam. E os Luminins também. Os Luminins também têm asas, que têm os cristais na cabeça, eles têm asas também. Todos eles flutuam, mas não voam. E o sonho dos Razalans é voar. Esse é o sonho, tipo, originário dos ancestrais Razalan, é conseguir de fato voar. Porque eles sabem que eles não são descendentes diretos dos Drogos, que são os dragões das Terras Místicas. Mas eles sabem que tem alguma coisinha de criatura neles, assim, tem algum DNA ali. E eles sentem muito por não conseguir voar, então eles vivem em ilhas flutuantes, eles vivem nos céus, mas eles não conseguem voar. Então eles desenvolveram tecnologias para voar, foram os primeiros a criar as aeronaus, que são basicamente barcos voadores que se alimentam, o combustível é a própria magia, então exige um conjurador ali para ficar conjurando a magia de vento para manter a embarcação no ar. Tem alguns núcleos que potencializam a magia. Então eles desenvolveram todas essas tecnologias porque eles queriam mesmo voar. Eles queriam explorar o mundo. Mas não voam. Originalmente não voam. Eu até brinco que eles não voam, eles caem com estilo. Igual no Toy Story. Foi como... Depois que eu expliquei assim, todo mundo entendeu. Agora, a minha pergunta mesmo é a tua fonte de inspiração do Negs, porque assim, eu percebo várias fontes de inspiração ali. Tem até um desenho antigo chamado Pedra dos Sonhos, que passava na cultura. Ele tem algumas coisas que lembram também o Pedra dos Sonhos, mas eu acho que pela tua cara que eu acabei de ver, acho que tu nem conhece esse daí, mas qual foi a tua inspiração em cima do Fábulas e Goblins?
foi evoluindo, assim. Pra ser bem sincero, se o Jorge, que é o ilustrador, tivesse aqui, ele ia concordar com o que eu tô falando. A nossa inspiração, o que me conectou ao Jorge no início do projeto, é um desenho chamado Over the Garden Wall. É um desenho sobre um mundo que você vê na perspectiva de umas crianças, e tem um certo mal inerente ali, poderoso em volta do mundo, mas essas crianças são muito inocentes para poder perceber isso. Então a gente gostava do Over the Garden Wall no sentido visual dessa temática meio retrô que ele tinha e tal. Mas o que acontece? Se você olhar Over the Garden Wall, você vai ver que não tem nada a ver com o visual do Fábulas, porque apesar da gente iniciar ali, a gente acabou entrando no Over the Garden Wall, saindo, fazendo a curva, entrando nos JRPG. Então, assim, se eu fosse dizer assim, qual que é a inspiração de personagem do Fábulas, eu com certeza diria Shining Force. Shining Force é uma inspiração central. Que é essa pegada dos personagens super contrastados, bem carismáticos, que a imagem deles fica em você, entendeu? Então, esse Shining Force, ele não é um desenho, ele é um jogo do Mega Drive antigaço, entendeu? E assim, a gente... Quando a galera lançou o Shining Force, eles fizeram várias imagens promocionais aí do jogo e tal. Então, muito da nossa arte se baseou em Shining Force, basicamente. A inspiração essencial aí. É Shining, é com IN. Deixa eu botar aqui pra galera ver aqui. Bota aí. Shining Force. Ah, tá aqui. Eu já joguei esse jogo. Nossa, ele Shining Force 2, especificamente, que um ainda é pouco conhecido, né? O 2 seria o mais conhecido, né, dentre todos. Então essa pegada do mundo e porque assim, no Shining Force os personagens são aventureiros. Eles dominam a magia, eles têm essa pegada, mas uma das coisas que se você pesquisar Shining Force Characters, né, personagens, você vai entender o que eu tô falando. Uma das coisas dos personagens do Shining Force é que, apesar deles dominarem a magia, eles não têm noção quantos perigos, quantas forças muito mais poderosas. Então, essa imagem dos personagens, para mim, ela é assim, ela é muito caricata, porque ela demonstra esse contraste de cores, sabe? Sempre tem essa temática forte da cor. Então, os personagens quase que eles têm seu color code, né? O principal é meio verdinho, o outro é meio azulzinho. Então, esse color code orientou muito a gente nas artes do Fábulas, apesar de ser uma arte mais antiga, feita muitas vezes de forma analógica. Muitas coisas desse mundo inspiraram o Fábulas também. E, no geral, outros JRPGs, como o Chrono Trigger, né? Breath of Fire também. São JRPGs que serviram de grande inspiração pra gente, porque eles têm essa pegada mágica, onde, por mais que você seja um aventureiro, por mais que você seja forte, domine a magia, cara, tem forças ali que você nem imagina, entendeu? Tem forças que estão, tipo, muito além da sua compreensão, e você não é nada, você é tipo um grão de arroz perto desse poderio que existe adormecido no mundo. Ele está dormente, ele pode acordar a qualquer momento. Então essa é muito a pegada do Fábulas, né? Essa coisa do mal que desperta, né? Do blackout, o banimento da magia. Então eu diria que, assim, se eu fosse dizer de forma geral, seria o JRPG, mais específico a gente vem para esses títulos que eu te falei: Shining Force, o Breath of Fire, o Chrono Trigger também. É basicamente isso. Show. Eu consegui pegar bem a pegada. O Luiz, tu tem alguma coisa de repente a acrescentar, ou até mesmo de fazer pergunta em cima? Não pergunta, assim, se eu pudesse dizer, você quer começar a imaginar o que é o mundo do Fábulas? Além de tudo isso que o Renato falou, assim, cara, você pode pegar, assim, de Hora de Aventura até Casa da Coruja, você vai começar a entender o que é o Fábulas, entendeu? É um mundo... É um mundo realista, mas ele é um mundo meio louco, entendeu? Ele é um mundo onde você tem... Eu tava brincando, assim, tem uma estrutura brutalista, que é uma arte moderna, uma arquitetura moderna, no meio de um deserto, entendeu? Ao mesmo tempo que você tem lá os armadons fazendo suas casas lá de terra e dentro da terra. Então, assim,
É um lugar onde você vai viver em 3 dimensões, sabe? No ar, no solo e no subsolo. Ainda tem o mar. Então, cara, é um mundo legal, assim, é um mundo, se você... Eu amo desenho animado, eu tô fechando esse braço de desenho animado, entendeu? Se você curte isso, você curte animação, você curte anime, eu acho que você vai curtir o mundo de Fábulas e Goblins, porque pô, meu personagem favorito é o personagem aquático. Eu nunca tive uma espécie favorita em nenhum jogo, uma espécie, ancestralidade, raça, que fosse a aquática, entendeu? Porque eles sempre são só focados na água. Eles não têm uma cultura para fora de moramos na água, sabe? Somos anfíbios. No Fábulas, não. A nossa espécie aquática ela é múltipla, ela é plural, ela tem a carapaça, ela parece um caramujo, velho. Isso você não vai encontrar em muito RPG por aí. Verdade, assim, bem diferente mesmo da caixinha. Raga! Vamos lá. Bom, galera, aqui agora eu vou dar destaque para algo que eu considero sempre importante numa campanha de financiamento coletivo. Afinal de contas, a comunidade não sabe, a maioria das pessoas não sabe quem é o autor ou não sabe quem é a editora e precisa de um pouco de informação, um pouco de conteúdo para entender a proposta que está sendo feita na campanha. Então é sempre importante ter um fast play, um jogo rápido, o nome que vocês preferirem, ou seja, um conteúdo, uma provinha para vocês terem. E naturalmente eles colocaram aqui o guia de jogo rápido para vocês baixarem e darem uma conferida. Eu já baixei, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só trocar aqui a tela. A gente vai dar uma conferidazinha agora nesse material. Deixa eu só ver, parece que para mim não abriu. Cadê essa criança? Tá aqui, achei, pronto. Pronto, tá aí. Essa é a capa do Fast Play. Diga-se de passagem, a arte está muito bonita. Deixa aqui meus parabéns aos responsáveis. A diagramação também está muito linda. E aí vocês estão vendo aqui, ó, essa criança tem 83 páginas. Tem coisa para dedéu. Então, Renato, enquanto eu vou baixando devagar aqui as páginas do Fast Play, explica aí pra gente o que a galera pode esperar desse conteúdo. Cara, o material do Fast Play em si, ele é um material que ele não vai te fazer uma introdução completa de como criar personagens no Fábulas, por exemplo. Esse material ele não é tão focado em criar personagens. Esse material ele é mais focado em te explicar o cenário, te explicar regras de jogo. Então ele é como se fosse um manual mesmo. Sabe aquele manual do board game que você pega e tem todas as regras para você jogar? Essa é a ideia do Fast Play. Ele tem as regras de combate, as regras de ataque, ele fala um pouco do mundo, ele fala um pouco de Galante, ele fala um pouco de cada espécie, de cada grimo, de cada cultura, de cada papel, ele fala um pouco desses conceitos que a gente chama assim, conceitos chaves do Fábulas, né, que são 4 conceitos: a espécie, a cultura, o papel e o grimo de jogo. Então você entendendo um pouco o que é o mundo, entendendo esses conceitos básicos, a gente já começa a falar de regra. Então esse material ele não explica para você, como que eu faço para criar personagem? E aí, importante, até essa imagem que você está mostrando, importante destacar que, como a gente não tem todas as artes, esse foi um material promocional que a gente fez, a gente acabou usando algumas artes de inteligência artificial, e todas essas artes vão ser removidas no material oficial, não vai ter nada de inteligência artificial, a gente só usou como placeholder mesmo, porque a gente não tem tudo ainda, né? Justamente por isso que a gente está com financiamento coletivo. Inclusive, cada vez que eu olho para essa imagem eu gosto menos, porque me lembra os Goblins do Goblin Slayer e não tem nada a ver com Fábulas. Mas tudo bem, tirando essa parte, todo o resto é compatível. E aí, assim, a gente fala um pouco das espécies, fala um pouco de como são os Goblins, que eles são diferentes dos Goblins que a gente está acostumado na fantasia medieval. Eles não são inimigos, eles são uma espécie senciente, exploradora, curiosa. É muito parecido com os humanos nesse sentido da evolução. Falamos sobre as outras espécies também. E uma coisa legal é que, apesar desse material não focar na criação de personagem em si, a gente tem no próprio link que você clicou para baixar o material, a gente tem também fichas prontas, diversas fichas prontas para você começar a jogar o Fábulas. E a gente tem também materiais adicionais, e tem o site do Fábulas, que lá você vai entrar e lá tem todo o guia completo para você criar personagem, toda a explicação. Quero criar um personagem do zero, tem a ficha em branco para você pegar e fazer seu personagem também, tanto a ficha compactada,
que é uma ficha de livrinho, quanto a ficha de A4, que é a ficha padrão, como a gente vê nos livros. Então, tem todo o material, assim, cara, que você pode precisar para você jogar o Fábulas e Goblins. Então, a gente vai falar um pouco também de criaturas. Então, no material que a gente está disponibilizando, tem algumas criaturas de exemplo para você criar seus próprios monstros e fazer aventuras do Fábulas. Vão ter também exemplos de progressão de monstro também. Então, o que é um monstro de grau 1, o que é um monstro de grau 2, porque o Fábulas, ele... Todas as mecânicas do Fábulas, elas englobam essa progressão de grau. Então você vai do grau 1 até o grau 4, conforme você aumenta de grau, você praticamente dobra de poder. Então todo mundo meio que dobra de poder, com uma certa proporção, respeitando uns certos limites. Então os monstros vão ficar mais fortes, você vai ficar mais forte, vai ter acesso a poderes. Você vai meio que destravar esses poderes de nível alto no seu grimo, e vai poder usar esses poderes normalmente. Então tem toda essa mecânica em volta disso. A criação de personagens em si, a gente aborda um pouco no material a questão das culturas também. Então, por exemplo, seu personagem ele pode ser um Valdari, que o Valdari é uma espécie do mundo de Timéria, que a gente chama assim, que vive no fundo do mar. Então o fundo do mar é um grande continente conhecido pelos Valdarianos como Timéria. E os Valdarianos, apesar de serem os habitantes originais de Timéria, hoje em dia outras espécies, até Razalãs mesmo, conseguem viver dentro dos reinos de Timéria, no fundo do mar. Então, você, por ser um Valdari, você pode, na verdade, viver nos reinos da superfície. Você pode viver em Galantia, como o Luiz estava falando, né? Que eles não são exatamente uma espécie exclusiva do fundo do mar. Eles são anfíbios, eles podem viver lá. E outras espécies, com a ajuda da bolha, com a ajuda de adaptação mágica, eles podem viver também nos reinos de Timéria, que tem toda uma história relacionada com a profundidade do vazio, coisas que foram seladas e abandonadas com o tempo, e que estão ali meio que esperando dar merda, praticamente, esperando alguém futucar para sair alguma coisa de lá. Então é mais ou menos isso. A gente fala um pouco da introdução da RPG, a gente fala sobre o avanço, né, do seu personagem no jogo, a gente fala sobre regras de rolagem de dado. Então Fábulas é sempre 2d20 que ele usa nas rolagens. A gente fala bastante do sistema, fala das rolagens de triunfo. Cara, é um material bem legal para você entender como jogar o Fábulas. E tem o nosso Discord também. Você pode entrar lá no nosso Discord, me perguntar, mandar DM no Instagram. A gente está sempre organizando mesa e trazendo a galera para jogatina, que o objetivo é jogar RPG. Show de bola. Luiz, agora eu vou te colocar de novo na fogueira, cara. Mano, aqui o palco é o Fast Play, que inegavelmente está muito bem diagramado, muito bem trabalhado, muito bem apresentado. Tu já passaste o olho aqui? Se sim, o que é que tu destacaria daqui? Cara, eu li muito pra narrar as mesas lá no DOF, né? O que eu gosto, assim, eu venho da escrita criativa, né? Da escrita de roteiro, essas coisas. Então, preciso dizer, eu amo como ele constrói o mundo nesse Fast Play, que é algo que eu acho que falta em muito Fast Play, somente de um RPG como Fábulas, que o cenário é totalmente ligado com o sistema. Então, o sistema é pensado para funcionar e ser realista para aquele mundo, sabe? Igual você veria um sistema realista, sei lá, num Dragon Prince da vida, ou no Avatar, sabe? Que é um sistema mágico realista para aquele mundo. Então, assim, eu vou dar uma dica para os mestres. Leiam isso, que tem, eu acho que, assim, uma das construções de mundo mais bonitas que eu vi em um Fast Play. Tá nesse livro. Ele tem umas dicas boas para vocês começarem a introduzir seus jogadores no jogo. E eu queria colocar mais um ponto que o Renato passou por cima. O Fábulas tem um site incrível, já com vários conteúdos, que ele funciona até mais do que um Fast Play, sabe? Que o Fábulas é um jogo super democrático, sempre foi desde o início. Então, assim... nossa, tem que parar de falar assim. Então... Você já tem muito material lá. Aqui é excelente para você introduzir seus jogadores mesmo.
putz, a gente precisa começar a jogar. O que é o jogo? Como é que eu rolo o dado? O que eu somo no dado? Entendeu? Minha sugestão, use um dos personagens pré-prontos. São aqueles que eu citei para vocês lá no início. Porque eles estão muito bem equilibrados, eles já estão muito bem montadinhos. A gente já conseguiu rodar eles, assim, todo tipo de aventura. Eles estão funcionando, sabe? Eles funcionam tanto numa aventura um pouco mais de roleplay, interpretativa, até numa aventura. A gente rolou um Dungeon Delving lá no DOF, entendeu? Eles estão rodando bem. Talvez seja o que eu mais indicaria vocês a darem uma lida. Nessa introdução sobre os personagens, a cultura, o que é o Fablos, o que é o mundo do Fablos. Então, por que os personagens não têm classe? Eles têm esses grimos, são objetos que funcionam como as classes deles. Por que você tem essas espécies? Por que uma espécie não gosta da outra? Eu acho isso muito legal, assim. É um jogo que já tem muito conteúdo pro mestre e pro jogador também que quer interpretar. É o que eu falei, aí tem acho que 2 páginas, uma página inteira só de história de cada espécie, que é um problema que eu tive agora numa mesa que eu tava só de jogador novato. Eles não sabiam como eles queriam interpretar um anão e não tinha muita base, assim, de como interpretar isso. Tinha um jogador que não era muito fã de fantasia, por exemplo. Não entendia muito bem isso. Ela adorou o RPG, mas não é muito fã de ler fantasia, de assistir. É isso. Muito bom. Lucas! Bom, uma coisa que eu senti falta aqui no jogo é que geralmente está tendo, não são todos, mas hoje a gente está quase sendo um pré-requisito, vamos dizer assim, na parte de financiamentos, é um modo solo. E eu não vi aqui, eu estava lendo, eu não achei. Você tá com pretensões de mais para frente, Renato, colocar um modo solo ou nem é cogitada essa ideia? Lucas, eu vou te falar, todos os dias, quando eu acordo, não é uma referência à Legião Urbana, eu pego um copo d'água, eu sento na mesa, aí eu levanto minha mão assim, ó, ela tá tremendo, aí eu faço assim, eu seguro ela e falo, calma, o modo solo já vai vir. É basicamente isso, entendeu? Tipo assim, eu já iniciei o modo solo, só que tipo, por que o modo solo não tá dentro do projeto? Eu tava falando isso pro Luiz agora. O Fablos, ele usa os grimos, né, como a classe do jogo, tá? Então você escolhe um grimo. Só que um grimo, ele tem, tipo, 40 poderes. Basicamente, cada grimo tem de 40 a 60 poderes. Então você vai evoluindo. Isso torna também o seu aprendizado, a sua curva de aprendizado como jogador mais complexa. Então você tem um sistema que ele tem regras próprias, são regras simplificadas porque não tem perícia, são rolagens fixas, o resultado é fixo do seu sucesso. Então você rolou, faz um teste de investigação, 14 você passa, é um número conhecido pelos jogadores e pelo narrador. Não tem uma dificuldade que o mestre coloca. Se o mestre quiser colocar uma dificuldade, ele adiciona um dado de desvantagem que diminui a sua rolagem final, mas o valor é fixo. Então tem algumas coisas que facilitam um solo play. Isso é o tipo de coisa. Quando o mestre não precisa definir coisas, é bom para o solo play. Mas a questão dos grimos, ela torna muito complexo o solo play, porque a granularidade de escolhas é muito grande. Então o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando, usando os próprios conceitos do mundo do Fablas, que são os grimos selvagens. Então, no documento Fast Play, você vai conhecer os grimos refinados. Só que seu personagem escolhe, ele começa o jogo com eles. São grimos que foram cuidadosamente feitos por mestre-elos, super treinados, que manipulavam a magia e fizeram aquele grimo padronizado. Se tiver 2, 3 pessoas usando ele, elas vão ter mais ou menos o mesmo tipo de poder. Incluindo algumas variações aí, né? Os grimos refinados, não. Os grimos selvagens são diferentes. Eles são versões improvisadas. Então eles são grimos com validade, basicamente. Eles são tão instáveis, é como se alguém tivesse feito o grimo no quintal de casa, porque no Fablas, em quase todos os reinos,
fazer grimo é tipo droga, você não pode fazer, é proibido você fazer grimo e vender, produzir e comercializar grimos artesanais, porque só as academias e os templos dos grimos, né, das escolas, podem fazer esses grimos. Se alguém tentar fazer, essa pessoa ela vai ser presa e os produtos ilegais são os grimos, vão ser apreendidos da casa dela. E aí, por que mercado isso? obscuro do... Exatamente, por que isso? Porque você basicamente pode pegar o grimo de Catum, o grimo de Jurade, o grimo de Canos, pegar um poder de cada e jogar e fazer um grimo customizado para você. Ao mesmo tempo que isso é poderoso e as academias não querem, isso é meio... Você tá meio que desvirtuando a magia ali, aquela magia é muito instável e ela pode eclodir a qualquer momento, aquele artefato causar uma explosão, pode... como já aconteceu, e a gente descreve no livro, acidentes com grimos também, porque o grimo é uma pedra consolidada de pura magia, como se fosse um reator mágico, né? E aí, voltando pro solo play, tá? Tudo isso para orbitar em volta do solo play. A nossa ideia é trazer os grimos selvagens pro solo play, porque os grimos selvagens são simples, então você pode ter poderes, você pode usar todas as features do Fábulas e ao mesmo tempo jogar sozinho, sem se preocupar com grandes progressões. Então, uma versão simplificada do Fábulas, que também o solo play ele vai na linha de um outro projeto que a gente vai fazer também, que já está em andamento, já está diagramado já, que é o Fabulinhas, que é a versão do Fábulas para crianças. Usa mais ou menos um pouco das regras do solo play, mas tem essa simplificação geral aí do sistema, mantendo todas as regras do D20, então tudo integrado, mas simplificando. E a gente só consegue fazer isso porque os grimos não são parte do seu personagem. Então, que eu tava falando pro Luiz, né? Quando você escolhe uma espécie, você é um Valdari. Quando você escolhe um papel de jogo, você é um tanque. Quando você escolhe uma cultura, você é um filho do orvalho. Mas o grimo você não é, você tem o grimo. Se você perder, você já era, você perdeu, você entendeu? Então, esse fato de você poder ter um item que provê suas magias, mas você pode perder ele a qualquer momento, ele pode ser desabilitado, ele pode ser, cara, qualquer coisa pode acontecer. Quando você é preso, esse grimo é separado de você e causa uma ansiedade de separação dos personagens, tem toda uma questão em volta disso. Também permite que você faça o jogo sem eles, isso simplifica muita coisa dentro do jogo, permite um solo play, permite o fabulinha de acontecer. Então são várias coisas que a gente tá fazendo. Infelizmente o solo play não tá, mas assim, pode ter certeza que esse solo play vai ser muito mais legal do que você está imaginando. Se você já imaginou, então imagine de novo, porque como eu falei pra galera, eu sou engenheiro de software e meu trabalho é programação de sistemas e eu sei tudo. Eu tenho 20 anos de experiência, eu manjo de Unity, eu manjo de linguagem C, Ruby, JavaScript, C Sharp, tudo que você pode imaginar. E dentro dos meus projetos já está rolando uma proto-versão solo usando um deck de mapas, qual a forma meio aleatório, procedural, né, essa é a palavra. Um deck de mapas procedural para você jogar o Fábulas. Mas isso, eu nunca falei isso para ninguém, tô falando isso pela primeira vez aqui, na verdade. E a minha ideia é trazer o solo play na versão tecnológica, tá? Na versão tecnológica que use o material físico do Fábulas. Você vai usar com material físico e tecnológico. Pra você jogar Mansion of Madness, entendeu? Mais ou menos essa pegada. Caraca, eu gostei desse lance do modo aí dos mapas. Eu achei interessante. Luiz, o que você achou disso? Até dessa informação nova aí que a gente teve agora. Opa, vou pedir só pra você repetir a pergunta, porque deu uma travadinha aqui pra mim. Cara, o que você achou dessa nova informação que a gente recebeu aqui em primeira mão, cara? Porque, como o Renato acabou de falar, ele não falou pra ninguém ainda isso, né? Ou tu já sabia sobre isso? Cara, não da versão virtual. Nem eu tava sabendo. Ele já tinha me falado que tava interessado em fazer um solo play. Eu falei que eu era a pior pessoa pra te dar sugestão disso, porque eu gosto de jogar RPG, porque eu gosto de jogar com a galera. Mas eu acho legal. Eu já falei pro Renato, eu acho que Fábulas tinha que ter um jogo, um videogame, saca? E o Renato bobear, assim, se ele tropeçar aí na programação dele, ele acaba fazendo videogame.
porque a matemática já tá toda lá. Que eu sou o eterno mestre, né? Então eu gosto de entender, puta, como é que eu simplifico isso numa equação matemática? E a do Fábulas, o Renato já fez isso, já me deu todas as equações, assim, como é que eu faço? Por isso que eu falo que é um jogo ultra bem balanceado, sabe? O cara é um gênio da informática e da matemática. Mas eu confio nele. O cara manja muito. O cara fez o site lá do Fábulas. Eu já vi, assim, o que ele consegue fazer. Um sistema ligado no outro. Se você for jogar o Fábulas, você vai ver que o Fábulas ele tem uma perspectiva diferente. Ele não vem da mente de um cara como eu, que vem estudar comunicação, estudar roteiro, sabe? Ele vem da mente de um cara que estudou programação, que entende os sistemas ali, como um sistema liga no outro. É isso que eu acho fabuloso. Os grimos, eles fazem sentido, as coisas fazem sentido, então é muito fácil imaginar isso num ambiente virtual. E seria bem interessante, assim, eu vou dizer, eu não sou muito de jogar jogo solo, mas no computador a coisa já muda de figura, entendeu? Já começa a ficar mais animado de jogar. Bem, Raga. Bom, eu quero agora perguntar para o Renato, que com certeza está participando da gestão da campanha. Vamos lá, deixa eu subir lá para o início para vocês verem, como eu citei lá no começo, a meta base é 42 mil. Eu pessoalmente considero alto, mas eu queria que o Renato pudesse explicar aqui para a gente o que a campanha pretende viabilizar com essa meta. O que os apoiadores podem contar como recompensa? Eu acho legal essa pergunta que você fez, porque, inclusive, eu não falei muito disso no Instagram. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para falar um pouco sobre isso também. Quando eu comecei a planejar a campanha do financiamento do Fábulas, eu tava naquela fase lá da cheia do Rio Grande do Sul, que né, deu enchente e tal. E aí eu perdi o meu contato principal de gráfica que eu tinha. Era uma gráfica bem grande lá, que fazia até o Tormenta, inclusive. E aí deu bem ruim para eles lá, eles perderam bastante coisa, perderam maquinário também. E aí eu falei assim, não, vou procurar outro parceiro, né? Vou procurar outra gráfica. Consegui achar gráficas muito boas. Então, só para você ter noção, eu fiz orçamento com mais de 6 gráficas diferentes. Todas muito boas, de bastante qualidade, né? E aí eu recebi vários orçamentos de como fazer isso. E aí, como que isso impacta o Fábulas, né? Se você parar para pensar no Fábulas, ele é diferente de muitos RPGs que você conhece, porque ele não traz um sistema padrão, ele não traz um PBTA, ele não traz um SRD do Dungeon Dragons, por exemplo. Ele traz um sistema customizado, que é o do 20, e só funciona, por enquanto, no Fábulas. Além disso, você tem um cenário, né, como a gente já falou, não tem humanos, não tem elfos, então tudo que eu vou falar no Fábulas eu preciso explicar. Tudo. Eu preciso explicar o mundo, porque eles não vivem no mundo do D&D, eles vivem nas terras místicas, elas têm seus próprios conflitos e tal. Então eu preciso explicar as espécies, eu preciso explicar as culturas, eu preciso explicar cada uma das coisas, e essa explicação ela é densa. E quando você termina a explicação, você começa a falar de sistema, e não é menos denso, tem regras, você pode ir de que nível você quiser, do básico ao avançado. Você escolhe quanto você quer mergulhar. E a junção dessas coisas, o fato de você não ter um cenário simplificado em que eu possa, sei lá, chegar e eu faço uma introduçãozinha de uma página falando sobre goblins. Pô, beleza, entendeu? Se eu pudesse fazer isso, seria fácil, mas eu sou obrigado no livro a deixar 6 páginas só para explicar goblin, entendeu? Então, quando você coloca isso em sequência, qual que é o meu ponto? Você chega com um livro grande. O livro do Fábulas tem mais de 400 páginas. Então, qual foi a nossa proposta? Fazer um livro de 400 páginas, colorido, e uma coisa que não estava em cogitação fora do projeto é a capa dura. Então, por que a meta chega nesse ponto? Né? Se você parar para pensar,
se você rolar ali onde tem o orçamento no final do projeto, você vai ver que o orçamento nosso da gráfica era de 20 mil reais. Eu adoraria fazer um Catarse com 20 mil reais, mais a taxa do Catarse, obviamente, né? Que é de 3%. Mas, infelizmente, essa não é a única coisa que tem no projeto, né? A gente tem um orçamento de ilustração, são 10 mil reais de ilustração, queria até que fosse mais, na verdade, mas para viabilizar o projeto a gente deixou isso. Então, se você quer passar um pouco na parte do orçamento, para a gente ver isso aí, que eu acho um assunto bem legal de falar também, que é a parte mercadológica disso, mas eu acho que muita gente que começa o financiamento não tem tanto essa ideia disso, desses aspectos, mas isso aí, ó. Esse aqui, tá perfeito. Pronto. Da tabelinha, isso, aí, perfeito. Ó. Então você vai ver, ó, que a nossa versão A5, ela tinha um orçamento da gráfica que era de 20 mil. Então, nesse orçamento, tava incluso, acho que 300 unidades, uma coisa assim, acho que era 300 unidades que eles fizeram. E aí a gente colocou outras coisas. Então tem editoração, tem brindes que vão entrar dentro das metas físicas, o orçamento de marketing, que tipo, a gente já usou grande parte dele já, a taxa do Catarse e o valor arredondado da isso daí. E aí a gente colocou a meta de apoio e dá mais ou menos 280 pessoas aí para bater a meta, sobra os livrinhos ainda. E assim, como que faria para reduzir mais ainda esse valor? Teria algumas formas de fazer. Uma das formas que a galera geralmente faz, quando é uma editora, tipo uma Craftano da vida e tal, uma Retropunk, eles têm vários projetos, eles têm projetos paralelos, então eles juntam os projetos para fazer de uma vez só. E aí eles conseguem uma viabilidade de preço muito melhor, eles conseguem abaixar o orçamento e prover uma meta menor para o financiamento coletivo. Eu não tenho isso, eu sou só eu mesmo, né? A gente não está associado a uma editora conhecida, uma editora grande aí de mercado de RPG, é a nossa própria editora, então a gente vai atrás da gráfica, a gente faz essa função, não tem um intermediário no processo, mas mesmo assim não ter um intermediário não faz necessariamente que o preço reduza, porque isso significa que a gente não tem um volume, uma tiragem muito grande para fazer, né? Obviamente, se a gente tivesse uma grande tiragem, o valor do apoio diminuiria muito, mas o valor da meta aumentaria muito. Então você vê que vai brincando com essas duas variáveis. E o balanço que a gente achou foi mais ou menos isso, entendeu? Se eu prometesse uma meta menor, seria muito bom para o projeto, porque ia ajudar ele a financiar mais rápido, mas ao mesmo tempo, se ele financiasse, eu ia ter que tirar do meu bolso, você entendeu? Então, na minha cabeça se eu vou tirar do meu bolso, com certeza não é melhor a gente tentar uma meta e ver se a gente consegue bater essa meta. E se não der, aí beleza, eu boto no meu bolso, entendeu? Não tem problema. Se eu já vou ter que fazer isso de qualquer jeito, porque não dá para saber, entendeu? Pode ser que eu colocasse uma meta menor, batesse a meta, fosse super bom, mas são muitas variáveis ao mesmo tempo. Eu diria que assim, o que pesa muito pra gente no orçamento é a capa dura com 400 páginas e colorido. Pô, se eu pudesse fazer... vou te dar um exemplo. Eu tava conversando com um colega meu, o José Noss, que ele tem uma editora também, já fez alguns financiamentos. E aí a gente tava falando do Tagmar. E aí ele falou assim, por que você não faz igual o Tagmar? Os caras estão lá com impressão sob demanda. Aí eu entrei lá no site, acho que é Clube do Autor, alguma coisa assim, e eu comprei o Tagmar. Tem até o livro dele lá no escritório. E o Tagmar, eu paguei no livro do Tagmar R$70. Sendo que o valor unitário do nosso livro, acho que ficava... não lembro exatamente qual era o valor, mas era tipo... Era tipo R$60, era uma coisa assim, 65 ou 66 reais, era uma coisa assim. Você dividir, né, os unitários pelo custo. E tipo, o Tagmar era um livro formato A4. Só que o Tagmar é preto e branco, entendeu? É um livro preto e branco. E tipo, o valor é quase... cai pela metade quando você faz um livro preto e branco. E é impossível fazer o Fábulas preto e branco. Não tem como, ele é cor pra todo lado. É uma explosão de cor, é uma explosão visual. Então é um livro super colorido, é um livro capa dura, é um livro grande, um livro de 400 páginas. São fatores que encarecem o valor final do financiamento. E aí é por isso que a gente pensou assim, até queria fazer um livro formato grande, mas vamos focar no formato A5, e se porventura bater a meta, a gente busca o formato A4, entendeu? Porque se eu fosse reduzir mais do que isso, como que eu reduziria mais? Fazendo um capa flexível. Mas eu não queria fazer o projeto do Fábulas como capa flexível, porque eu acredito nos livros
como um bem de longevidade aí para você passar aí para os seus filhos, né? Para ele durar na sua estante e não virar aquela coisa que não vai ter a resiliência para a duração do tempo. Então, para mim, o livro capa mole estava fora de cogitação, e aí a gente falou assim, não, vamos fazer a capa dura, e aí tem todas essas variáveis. Então, por isso que o valor chega onde chegou, entendeu? Se você parar para pensar, pô, se fosse para fazer só pelo custo da gráfica, tipo assim, vamos supor, eu não faço o Catarse, né? Faço por conta. Se eu fizesse por conta, eu ia gastar os 20 mil da gráfica, não ia gastar brinde, porque eu já ia ter. O brinde a gente dá no financiamento pra galera ir, né? Pra galera ir no financiamento. Então eu não ia gastar com brinde, eu não ia gastar com marketing, que eu só ia ter que fazer. Quando eu fosse vender, ia ser fácil de vender. Não ia gastar com a taxa do Catarse, eu ia gastar só com a editoração. Então, nesse projeto, se eu fosse fazer por minha conta, eu ia gastar 32 mil reais para fazer a versão A5. Seria o custo da gráfica e as artes. Basicamente isso, seria meu orçamento. Mas como entra essas outras coisas, ele vai para 42. Ele aumenta aí 10 mil reais, né? Show de bola. Então, é isso, entendeu? Essa é a conta para chegar nisso. Mas sim, eu concordo, assim, quando a gente fez o financiamento, eu listei vários projetos brasileiros aí que foram feitos no Catarse, e eles têm uma média aí de 8, 9, às vezes 10 mil reais, mas é baixo, entendeu? É bem baixa comparado com a nossa meta aí, nossa meta é bem maior. Mas aí todos esses fatores entram em conta, entendeu? Você vê, tipo, livrinho pequeno, não é livro grande, às vezes não é colorido. Então tudo isso vai ajudando você a chegar nesse valor também, né? Pô, aí, sim, se o livro do Fábulas fosse preto e branco, nossa, às vezes eu até penso, puta, devia ter feito preto e branco, né? Foi muito mais fácil de financiar, mano, se eu tivesse feito preto e branco. Mas aí não ia ser o Fábulas, entendeu? Bom, quero elogiar vocês pela transparência. Isso é muito legal. É a oportunidade que os autores têm de justificar as escolhas que fizeram na campanha. E isso é importante para quem estiver acompanhando o financiamento. Agora, Luiz, vou te jogar de novo na fogueira. Já percebeste que eu gosto de jogar você na fogueira, então vou te jogar de novo. Considerando todas as explicações que o Renato acabou de nos dar, sou muito agradecido por isso. Você, se já é que não apoiou o projeto, tenho certeza que irá apoiar, que apoio você faria para ajudar o projeto? Sim, só para deixar claro, eu já apoiei o projeto. Mesmo eu tendo tudo, porque o Renato me passou todos os documentos que eu precisava ajudar ele com as campanhas que ele está criando, com as aventuras. Eu gosto muito do Renato, ele é um grande amigo meu aqui de São Paulo, assim. E Fábulas é incrível. Eu gosto de ajudar ele, às vezes, uma questão de texto e tal, que é minha área, mas se eu pudesse ajudar, cara, eu brinco que o Renato tá tentando realizar o sonho da capa dura própria. O que eu tava falando lá pro pessoal, e eu acho que vale muito a pena. Eu já tinha perguntado pro Renato há muito tempo atrás, nem se ele lembra, como que ele pensava, assim, se ele pensava em tornar o Fábulas algo rentável. Não sei se vocês perceberam, ele não colocou nenhum valor para ele lá na meta. O Renato não faz o Fábulas para ganhar dinheiro. Ele faz o Fábulas porque ele ama o Fábulas, o sistema do coração do cara. Ele sempre foi muito democrático, sabe? Só o fato dele ter esse site online com muito conteúdo, assim. E o que eu já vi do conteúdo dos livros, que já está muito adiantado, tá? Eu vou dizer assim, esse jogo está sendo testado há anos. Então o livro está muito adiantado, já tem muito conteúdo mesmo. Ele falou, só uma das espécies tem lá 6 páginas, entendeu? E eu penso assim, eu já tinha oferecido pro Renato de ajudar ele, ajudar até a fazer um Patreon, apoia-se aqui no Brasil, sabe? Para ver se ele queria e tal. Ele falou, não quero monetizar o Fábulas, eu quero assim, quando der, eu quero fazer lá um Catarse para fazer o livro. Então, você quer ajudar ele, cara, ajuda ele a realizar o sonho da capa dura própria. É um RPG democrático e, assim, em tempos de... Não sei quem tá acompanhando aquele escândalo lá do OGL, lá do OGL, lá do Dungeons and Dragons, em tempos de empresas cada vez reduzindo mais os conteúdos dos livros, fazendo livros, putz, eu li os livros recentes do D&D
Cara, você quase não tinha conteúdo, você tinha uma péssima ajuda pro mestre. Eu, como eterno mestre, como já falei, tinha dificuldade. Eu acho que vale a pena pegar um livro desse que eu nunca tive dificuldade com fábulas, assim. É muito fácil pegar inspiração. Cara, eu conseguiria fazer uma campanha só de goblins, sabe? Ou só de, só de metaloids, por exemplo. Só assim, só uma comunidade, porque é tão bem recheado o conteúdo que eu não tenho trabalho para montar campanha. Pô, peguei lá, o Renato me passou mais ou menos a ideia do que a gente tinha que fazer no DOF. O que, Renato? Um dia antes? Foi uns 2 dias antes, foi bem Dois dias. irresponsável da minha parte. Não, mas assim, só para mostrar o poder do Fábulas. Ele me passou uns 2 dias antes por áudio. Aí eu peguei por áudio, eu já entendi o que eu tinha que fazer. Porque é simples o Fábulas. Eu sei o que eu tenho que pedir. Eu sei que se eu quiser uma ponte lá, que nem eu fiz uma ponte não euclidiana, né? Que por baixo era mais demorado de passar do que por cima. Talvez vocês vão ver isso em alguma das nossas aventuras. Então, se eu quisesse que eles fossem mais rápido e que não valesse a pena pegar o medidor de velocidade, que tem, igual o D&D, tem um medidor de quadrados, para caso você queira fazer o quadriculado, né? Eu peço um teste de agilidade, entendeu? Se os caras estão caindo, como que você vai fazer? Ah, isso é um teste de tal coisa, isso é um teste de tal coisa. Ah, mas será que você percebeu? Ah, mas o cara é um Lumine. Os Lumines têm uma ligação muito forte com magia, os Metaloides também. Então o Lumine percebeu que o Metaloid estava caindo. Por quê? Porque os dois têm essa ligação com um elo mágico. E voltando essa volta toda que eu fiz é para dizer que é um texto que, puta, eu gosto de game design, eu tô para lançar um jogo aí, tentar levar no Dolphin no ano que vem. Eu aprendi muita coisa lendo esse jogo do Renato. Ele tem um game design, que é uma parte que eu não entendo game design, que é a parte mais matemática, mais lógica. E eu li muito esse livro. E você aprende muito. E tem muita coisa que você consegue levar para outros RPGs. Eu mesmo faço isso. Hoje eu tô com uma mesa bem simples de Dagger Heart, mas eu pego elementos do Fábulas, esse elemento mesmo do Grimo. O Grimo é incrível. Entendeu? É o primeiro RPG que eu vi que teve o culhão de colocar a classe como um objeto que a pessoa pode perder. E tá lá nas regras do Fábulas. Seu Grimo pode ser roubado, pode ser tirado de você. E aquela famosa explicação, mas por que o mago não sai da cadeia com magia? Porque o mago, o equivalente ao mago do Fábulas, não consegue sair da cadeia com magia. Você teria que recuperar seus grimos para ter. Então, assim, é muita coisa de aventura. Eu tô falando aqui, eu nem tinha pensado nessa coisa, assim, do mago, de um grupo que começa na prisão. Mas é muito fácil você criar esses plots, porque a mecânica tá ligada à narrativa. É um jogo que você vai tirar muito dele, assim. É muito... o Renato falou denso, mas ele não é denso assim, no sentido que é uma leitura difícil. Ele é denso no sentido que cada página tem muita informação. Ele tentou colocar o máximo de informação possível por página. Aproveitar os espaços para ter as informações que importam no jogo. Que não é só a jogabilidade, não é só a história. É os dois, né? Acho que é isso. Uma coisa importante aí que o Luiz falou, que eu acho assim, uma das coisas mais importantes para ressaltar sobre o material do Fábulas, tá? Quando a gente escreve pro livro, a gente costuma dizer assim, que a gente é escritor de Twitter. O que significa isso? Toda vez que a gente escreve um parágrafo pro livro do Fábulas, a gente relê esse parágrafo e a gente tenta reduzir ele a um tweet. Esse é o objetivo de cada parágrafo no livro do Fábulas. Esse exercício, vocês vão me desculpar, mas a maioria dos livros de RPG não tem. Eles não. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Você vê alguns livros com muita encheção de linguiça nos parágrafos, muito texto, escrito numa fonte muito pequena, a gente tá falando de 8 pontos, é muito, muito pequeno. Cara, é difícil para uma pessoa até um pouco mais velha conseguir ler com facilidade aí, por questões normais da nossa vida. E o Fábulas, a gente fez questão de explorar o espaço vazio.
a gente não enche a página cheia de informação, os parágrafos têm espaçamento, a fonte é maior, você vai se sentir mais confortável lendo, porque apesar de ter bastante informação, a gente joga a informação de forma confortável. Então você pega o parágrafo, você lê e fala assim, o que eu posso arrancar desse parágrafo? O que eu tô enchendo linguiça aqui? Putz, isso aqui não precisa. Aí você vai diminuindo. E é por isso que eu falo, escritor de Twitter. Porque você vai colocando parágrafos de forma muito mais otimizada. Então aquele texto que você falava, que você gastava 3 páginas para falar, e 3 páginas com 8 pontos. Você fala tranquilamente em uma página com 14 pontos, entendeu? De fonte. Então, isso que faz a diferença no livro. Por isso que você pega o livro do Fábio, você entende o que tá lá. Por isso você olha, por isso que é convidativo. Não é aquele trolho. Então, às vezes você vê os médios de RPG incorretamente, vou denunciar aqui, incorretamente falando, porque jogador não quer saber de ler livro. Jogador, hoje em dia ninguém quer saber de ler. Meu amigo, o problema não é você saber ler ou querer ler. O problema é que os livros não ajudam. Eles não fazem o esforço para você tornar a leitura convidativa. Você entendeu? Então você não pode pegar essa culpa e jogar tudo no teu leitor se o problema é o seu trabalho que você não fez direito. É mais ou menos por aí, você entendeu? Então, o livro do Fábulas, a gente tenta deixar a leitura convidativa, para não ser denso no sentido de tipo, tá difícil, tipo o capítulo da Sansa Stark no Game of Thrones, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão, tá solta, tá em pouca informação, tá tudo lá, tá fácil de ler, você vai ler pouco e você vai entender. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Perfeito. Lucas? Bem, se for por mim, acho que a gente já pode ir pra rádio, Fábio. Então bora. Galera, agora chegou o momento da gente brincar um pouco de RPG com música, que é o momento da Rádio RPG Pará, que no momento a rádio em si está em pausa, mas o Lucas continua levantando a bandeira da proposta da rádio, levando nas postagens dele as recomendações de canções que são feitas aqui. Canções que se relacionam com o tema do dia, que hoje é o Fábulas e Goblins. Ou seja, Lucas, Renato e Luiz irão indicar canções que de alguma maneira lembram o jogo. A começar pelo Lucas. Bem, a minha indicação de música, ela vai ser, quando eu estava fazendo a publicação, eu coloquei músicas referentes a Goblins, né? E apareceu uma música com um ritmo de faroeste, com um ritmo bem igual da série do Fallout, essa série nova que tá tendo. E de repente do nada eu falei, caraca, velho, tá aí. Só que o nome da música é um nome gigante, tá, gente? Ele se chama Ghosts in Gods in Goblins in Gipsies, do Ghosts in Goblins. E, cara, quando eu vi assim, eu falei, caraca, mas é uma música tão diferente, inspirada em videogames, né? É uma combinação de vários tipos de jogos. E isso também, ao mesmo tempo, me lembrou do Fábulas e Goblins, inclusive o que o Renato estava falando na parte do Fighting Fox. Então, eu percebi que realmente a música fez combinação com o jogo. Então, essa vai ser minha indicação. Show de bola! Agora nós vamos à indicação do Renato. Cara, a minha indicação, ela não tem tanto a ver com Fábulas, mas ela é na pegada do meu espírito musical. Que assim, eu sou tecladista, eu toco flauta, violão, guitarra, bastante coisa. E eu sempre gostei de música, eu amo música, às vezes eu paro, eu preciso tocar alguma coisa, eu sinto que tá esvaziando o espírito musical dentro de mim. E um estilo musical que eu gosto bastante é aquele estilo que conversa, aquele estilo que conta uma narrativa. Então eu gosto muito de uma banda que se criou graças ao jogo Alan Wake, que chama Old Gods of Asgard. Então tem uma música que é feita por personagens dentro do jogo, então eles são músicos, eles estão ali no jogo, e eles, quando eles eram novos, eles fizeram uma música que ajudou o personagem a desvendar mistérios dentro do jogo. Então ela tem um gamification dentro dessa música, que é a música que chama The Poet and the Muse, dessa banda Old Gods of Asgard. Então ela conta basicamente a história de um enigma, né, envolvendo o próprio personagem, num tempo que ele mesmo nem sabia que ele era conhecido pelos músicos.
Então, eu tenho muito essa ideia de trazer esses contos, e até já fiz algumas músicas para o Fábulos, inclusive. Quem sabe algum dia, se eu tiver coragem, eu solto aí. E é mais ou menos essa pegada, assim, de contar de você ouvir a música e você entender que aquilo é uma história, entendeu? Você tá ouvindo um conto ali de um evento que aconteceu, de uma coisa. Então, eu gosto bastante. The Be- Poet and the Muse. Beleza, tá aí a indicação do Renato e agora vamos à última indicação que será feita pelo Luiz. Beleza, o meu é Pump It do Electric Cowboy. Mas por que eu escolhi essa música? Essa banda Electric Cowboy, eles têm uma pegada, eles fizeram agora uma parceria com Baby Metal, que ficou bem conhecida, Ratatatá. Eles têm uma pegada assim, de misturar heavy metal com outros estilos musicais. Então esse Pump It, pensa assim, música de academia dos anos 80, entendeu? Com heavy metal. Pra mim isso é a coisa mais Fábulos, assim, é heavy metal, só que tudo colorido, entendeu? É heavy metal, mas é alegre, é engraçado, e é isso que eu gosto. Eu acho que assim, eu recomendo todas as músicas do Electric Cowboy pra jogar Fábulos. Eu acho que eles combinam muito assim com o mundo. Eu adoro quando estilos musicais se encontram, e essa pra mim é uma das minhas bandas favoritas hoje, e eu acho que ela combina perfeito. Como eu falei, é um mundo de fantasia medieval, mas é mais fantasia do que medieval, sabe? É mais um mundo louco do que necessariamente um mundo medieval. Tem estruturas de todos os tipos lá. Tem uma combinação de várias coisas. Por isso que eu acho que vale a pena vocês caçarem essa banda. Como Só você falou que chama? Electric, tipo elétrico. Só que cowboy não é cowboy de bang bang, é C-A-L-L boy. Cowboy. Ah, pode crer. Ah, tá. Isso é engraçado pra caralho. Eu Show. recomendo também Ratatatá, pra quem não ouviu ainda, com o Baby Metal, tá muito boa, tá muito engraçado essa música. Show. Bom, tá aí as indicações de canção referentes a Fábulas e Goblins. Agora nós vamos avançar para as atualizações de campanha de financiamento coletivo. Só uma coisa. Diga. Só preciso corrigir que o nome da banda é The On Ups. O nome da banda. E a música é inspirada por um jogo. O que eu tinha falado do Goals in Goblins, ele é o jogo. Tá? Então só tendo essa correção só. Ah, perfeito. Então agora nós vamos para as atualizações das campanhas de financiamento coletivo que nós fazemos aqui no canal. É um gostinho do que a gente dá, do todo o conteúdo do nosso arquivo PDF, que concentramos todos os destaques que o Lucas pesquisa nas páginas de RPG e concentra no único arquivo. Ele vai estar disponível amanhã, no domingo, lá no canal da Vermelhinha. Na descrição do vídeo vai estar o link do PDF para vocês baixarem. Entre todos os destaques vai estar essa atualização. E nessa atualização que eu costumo fazer nas sextas-feiras à noite, eu registrei 19 campanhas de financiamento coletivo acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil. E na listagem inicial, que é daquelas que estão prestes a se encerrar e que vão se encerrar nessa semana que vai entrar agora, estão Savage Worlds, Wise Guys, por Odisseia Publicações, que é uma campanha que já bateu os 200% da sua meta, ou seja, já é uma campanha que já está financiada, está avançando pelas metas extras e está com um percentual muito bom. Também quem está para encerrar é Agentes do Acaso, do Jorge dos Santos Valpassos, que é uma meta baixa, mas é uma campanha flexível e já está aí com 18 apoios. E aí, para as campanhas que já estão rolando aí, ainda tem bastante prazo para ter. Tem o Investigar Livro-Jogo Late Pledge, por Gabriel Garcia Castelo, que inclusive terça-feira a gente vai ter um bate-papo bem legal com a equipe para falar dele, com o Lucas encabeçando esse bate-papo. Também tem a campanha Pathfinder Remaster pela New Order Editora. Tem o Vice Brasil pela Retropunk Publicações. Tem o Noite de Jogo RPG Rebelião terceira temporada pela Noite de Jogo. Tem o Verdigás segunda edição por Ricardo Oliveira. Tem os Heróis e Hordas RPG pela 101 Games Brasil. Tem o RPG A Corte da Rosa por Tabuleiro Digital. Tem Fábulas e Goblins, o RPG de mesa,
que é aqui pela a galera que está aqui conosco, também está na nossa listagem. Tem o Círculo dos Mundos, livro básico, por José Cerqueira. Tem o RPG 3x4, por Cantina dos Jogos. Tem o Brave Zenith RPG, por Editora Draco. Tem o Super TV Show, pela Universo Simulado. E tem as campanhas que não tem prazo para acabar, mas a gente sempre acompanha, que é o Condenados ao Poder, pelo Amendodim. Tem o Guia de Schlef Swalk para Coisas Impensáveis, por Nexen Publisher. Tem o CBR mais PNK, pela Secular Games. Tem o Cangaço Trevoso RPG Elite Pledge, pela Craftando Games. E tem o Era Moderna, por Manriel. São essas aí as campanhas que a gente está acompanhando. E aí, avançando para o gráfico desse acompanhamento, registramos ao longo dessa semana uma arrecadação geral de R$ 26.602,47. Comparando com o levantamento da semana passada, ficou uma diferença negativa de R$ 3,7 mil. E comparando com a média dos 12 últimos meses, também ficou uma diferença negativa de R$ 92,1 mil. Aí no gráfico vocês veem a linha laranja, a linha da média dos 12 últimos meses, e a linha azul são os levantamentos semanais, onde tem aí as bolinhas, são os levantamentos, e neste último, do lado direito, é esse valor que a gente registrou hoje de 26 mil. Ou seja, estamos numa queda já de 5 semanas, a gente está na expectativa que semana que vem dê uma levantada, porque o cartão da galera já vai ter virado e a galera vai poder aumentar os seus apoios. A gente fica aqui na esperança que a galera possa apoiar mais os projetos. E aí, as 5 campanhas mais bem apoiadas financeiramente: em primeiro lugar ficou Pathfinder Remaster, com 38,9%. Em segundo, Condenados ao Poder RPG, com 11%. Em terceiro, Heróis e Hordas RPG no Mundo Fantástico, com 10,5%. Em quarto, Weissen Brasil, com 10,2%. Em quinto, Noite de Jogo RPG Rebelião, terceira temporada, com 9,4%. Agora, olhando o volume de apoios, registramos nessa semana 112 apoios, sendo que ficou uma diferença negativa de 50 apoios com relação à semana passada, e com relação aos 2 últimos meses ficou uma diferença negativa de 410 apoios. É a mesma coisa do gráfico acima, a laranja é a linha da média e azul os apoios semanais. Também muito similar, distante e numa queda comparando com as semanas anteriores. E as 5 campanhas mais bem apoiadas em termos de apoio: em primeiro lugar ficou Pathfinder Remaster, com 19,6%. Em segundo, Guia de Schlef Swalk para Coisas Impensáveis, com 16,1%. Em terceiro, Savage Worlds Wise Guys, 13,4%. Em quarto, Brave Zenith RPG, com 9,2%. Em quinto, Weissen Brasil e Condenados ao Poder RPG, com 8,9%. Lucas, seus comentários. Bem, eu até estava falando aqui com o Marcos aqui do lado. Mais uma vez, o nome gigante, literalmente de Coisas Impensáveis, ele está aqui, né? A gente tinha, semana passada ele estava e agora ele está aí de novo. Eu acho que é normal ver essa queda, porque a gente está praticamente no final do mês. A época que o pessoal está com menos dinheiro, é a época que está acabando e o pessoal já está esperando o pagamento já próximo. Então é entendível essa queda, né? Mas eu fiquei feliz de rever alguns jogos que estão aqui, como o Condenados, o Baby Janet, o Vaessen, o Garage Pledge do livro Jogo, que a gente vai falar terça-feira que vem aqui no canal. Então eu já fiquei bastante feliz de ver esses aqui junto às campanhas que a gente sempre está vendo aí do pódio, né? Então é isso. Show! Agora passo para os comentários do Renato sobre essa atualização das campanhas de financiamento coletivo. Cara, eu tô surpreso com tudo isso. Eu não sabia que vocês faziam esse trampo tão legal. Que da hora. Poxa, eu sempre... Toda vez que eu vejo as campanhas de financiamento coletivo, eu sei que tem bastante projetos que já têm renome de mercado, né? Que já são conhecidos, então eles vão ter mais apoios, né? Até mesmo sem precisar ter tanta divulgação assim. O pessoal já gosta, já vai atrás mesmo. E são projetos que tem que continuar, tem que levar para frente. Todos que eu tô vendo aí são muito legais aí, inclusive de gente que eu conheço.
Então, eu acho que concordo aí com as palavras do Lucas também, né? Final de mês tem sempre essa queda mesmo, natural. E aí tem uma outra questão também, que eu acho que é em relação ao período do ano, né? Das férias da galera, né? Férias geralmente é um período que você se planeja para viajar, para fazer coisas fora da curva, né? Então, às vezes, você não vai ter, em média, esse capital tão destinado aí para entretenimento, porque às vezes você tá com outras ideias, né? Então, isso pode influenciar, na minha cabeça, pode influenciar também os apoios aí. Show de bola. E para fechar com o último comentário, Luiz. Opa, beleza? Cara, basicamente o que o Lucas e o Renato falaram, final de mês, tudo isso. Queria ver um pouco mais de RPGs brasileiros aí no top 5, talvez, mas eu entendo, Pathfinder Remaster, eu mesmo tenho ele aqui, o jogo deu uma melhorada, tá muito legal. Savage Worlds também é um jogo que vale a pena, assim, eu fico feliz de pelo menos a gente ter alguns jogos que fogem um pouco do padrão do RPGista, sabe? Tipo, Brave Zenith e Savage Worlds aí no top 5. Eu preciso admitir que eu ainda preciso conhecer esse guia de Schleff, Swalp. Mas o guia para coisas impensáveis. Eu preciso conhecer, eu adorei o nome, é o estilo de nome que eu daria também para um guia. Pô, mas deixa eu falar uma coisa, vocês não querem fazer isso aí? Vocês não querem fazer um site, não, pra ter isso aí? Ia ser da hora, hein, mano? Bom, A gente fazer esse conteúdo aí todo automatizado, já tô animado com isso aí. bora, eu topo. Eu gosto dessa parceria, porque, Renato, nós já fazemos isso há 3 anos. Poxa vida, velho, isso é um trampo muito da hora. A gente tem Nossa, dados de 3 anos. É mesmo? Rapaz, eu tô chocado. Eu não sabia, velho. Detalhe que eu vou caçando todas as coisas que estão relacionadas com RPG na semana. Eu pego a quinta-feira justamente para isso. Eu fui pagar, por exemplo, na quinta-feira eu fui pagar 3 da manhã para parar de pesquisar as coisas. Caramba. Eu fui pesquisar tudo, Sim. né? E catalogar tudo, isso daí é bastante coisa, cara. E, Então, eu já imaginei na minha cabeça, assim, tipo, um Airtable, assim, com todos os projetos de RPG, as arrecadação, você entra lá, Sim. coloca a arrecadação, ele já calcula, já te dá o gráfico e já te fala quais foram os maiores apoios, tipo, cara, tudo automático, já na minha olha, cabeça, assim. aceito, porque aqui é tudo manual numa planilha de Excel. Até pra você consultar, tipo, qualquer hora, assim, sabe? Você pode, Aham. tipo, entrar e consultar pelo tempo. Nossa, não sei. Vamos conversar. Já vou pegar teu número e a gente vai conversar pra gente viabilizar isso. Beleza. Então tá ótimo. Renato, Lucas, estamos indo agora para a parte final. Sim, o que rolou na semana conosco, com cada um de nós, e o que pode rolar para as próximas, e considerações finais também, falando as redes sociais, aonde achar, o que esqueceu. Bem, eu, como eu falei, estou aqui na casa do Marcos hoje, para a gente poder começar a fazer as pautas, a gente vai voltar a fazer eventos na antiga cadeia velha, que agora é a Fábrica de Cultura da de Santos. A gente vai fazer dia 21 de julho. Então eu já trouxe alguns jogos para a gente, inclusive, até testar eles, tal, tudo. Alguns jogos que eu peguei no DOF, alguns jogos que já estavam já conosco e alguns até que já são de pedidos da galera, né? O Marcos, ele já passou a mesa dele já para mim, o que ele vai narrar. Então, é praticamente isso que rolou comigo. Renato, o que rolou contigo na semana e o que pode rolar nas próximas? Inclusive, onde a gente te encontra? Claro, bom, hoje é um dia mais tranquilo, assim, que é praticamente fechamento da semana pra mim, né? Mas nessa semana que passou, tiveram alguns reels que foram feitos de parceria aí com a gente. Teve do Condado RPG, teve um vídeo que a gente fez também. A gente também foi no estúdio para fazer gravação de vários aspectos assim do financiamento coletivo, então a gente gravou vários shots assim de material que a gente vai lançar na semana que vem.
já tem roteiro já. E para as próximas semanas tem alguns eventos presenciais que a gente vai participar. Tem o Medieval Experience, que vai ser no dia 6, no Modelódromo, aqui no Ibirapuera, em São Paulo. E a gente vai ver se a gente consegue fazer alguma parceria. Já tem algumas rolando já com loja de RPG, aqui próximo também de São Paulo e em outros lugares também. Então, a nossa ideia, por enquanto, é essa, principal, né? É procurar trazer pessoas do mundo físico aqui para contribuir com fábulas, né? Ou pessoas que queiram investir no projeto, enfim, esse tipo de coisa. E a gente vai estar nessa correria até o final de julho, até o final da campanha aí, fazendo de tudo para poder financiar esse projeto aí. A gente vai chegar lá. Beleza. Luiz. Essa semana foi... Bom, começando a semana com o meu jogo, eu tendo que reescrever as regras básicas do meu jogo lá que eu quero lançar. Eu tô feliz que vou recuperar um monte de regra que eu tinha deixado para trás, assim. A galera falou, não, volta com essas regras. Elas estavam funcionando melhor. Li bastante sobre Fábulas antes de vir para cá, para não cometer muito erro. Cometi alguns. Travei com alguns nomes. Mas a semana foi mais tranquila. Coisa de sempre. Mexendo com marketing, mexendo com game design, conversando com o Renato. Então, uma semana boa. Uma semana mais calma, depois de várias semanas agitadas. Show. Uma última coisa. Sim. Comprem RPG nacional, galera. Vejo muita gente falando de RPG estrangeiro. Vamos comprar RPG nacional, tem muita coisa boa. Sim, isso daí eu concordo muito. É até uma das coisas que a gente já fala assim aqui no projeto, inclusive, de valorizar cada vez mais o RPG nacional. Bem, e agora a parte de despedida com o Raga Bash. Vamos lá. Bom, Bora, Raga. deixa eu, antes de mais nada, fazer uma última atualização aqui na página para ver se houve mais algum apoio. Vejamos. Não, infelizmente não teve, mas a gente fica aqui no desejo de que os apoios aconteçam e o projeto seja financiado quando chegar no final da campanha. Galera, muito obrigado por terem nos acompanhado até o fim. São vocês que fazem esse canal. Obrigado ao Renato, ao Luiz por terem participado aqui conosco, comentado, ao Renato por ter respondido várias perguntas pra gente. Foi muito legal você compartilhar todas essas informações da campanha e do seu jogo. Sensacional. E agora, para finalizar, como de praxe, peço para que o Lucas, o Renato e o Luiz, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.